Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para mais um estudo da poderosa palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 2 de Oséias e o versículo é o de número 14. Capítulo 2 do profeta Oséias. E o versículo é o de número 14. Para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Oséias 2 e 14. Graça e paz, pastor Oliveira, meu amigo, meu irmão, meu querido. Capítulo 2 do livro do profeta Oséias, a partir do versículo 14. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Oséias. Capítulo de número 2, versículo de número 14. Capítulo 2, versículo de número 14 diz assim: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas, dali e o vale de Acor, por porta da esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. Tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruamá, e Lo-Ami direi, tu és meu povo, e ela dirá, tu és meu Deus. Senhor nosso Deus e Pai, é com alegria no coração que nós estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Tua palavra e pedirmos a Tua direção e a Tua bênção, e pedimos a Tua graça. Pedimos que estenda as Tuas mãos e que nos ensines por Teu amor, por Tua bondade, por Tua compaixão infinita, que é de geração a geração, sobre aqueles que o temem. Pedimos que hoje venha falar conosco, ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te oramos. Amém. Eu queria pedir aos irmãos que dessem um oi aí, só um oi para eu ver se continua com os comentários.
Obrigado, tá? Tudo legal. Muito obrigado. Deus abençoe Erasmo, Deus abençoe a todos. É um prazer vê-los para mais uma aula, para mais um estudo, na verdade, da Santa Palavra. Viviane, Deus abençoe, graça e paz. Oséias capítulo 2, versículo 14. Deus diz à nação de Israel: portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas, e dali, as vinhas dali, e o vale de Acor, por porta da esperança. Versículo 14 e o 15. Diz assim: e ali cantará como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, em que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei o nome dos Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança, e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderei à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruamá. E a Lo-Ami direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Nós vamos estudar, continuar onde nós paramos. Eu disse a vocês que quando a gente lê Oséias, ele começa com juízo, Deus abençoe, e ele termina com bênção. Então ele diz o que Deus vai fazer no futuro, no presente, como castigo, e o resultado desse castigo, o que vai acontecer com essa punição. Então agora Deus vai fazer 6 coisas para com a nação de Israel. Então até o versículo 14, até o 13 é juízo, mas do 14 em diante começa a graça de Deus, a bondade de Deus. E ele diz assim: eu a atrairei, eu lhe darei, da sua boca tirarei, desposar-te-ei comigo, eu serei obsequioso e eu semearei. São coisas que Deus vai fazer. Porque agora, assim como o profeta está para ir buscar sua esposa, para se reconciliar com ela, para trazê-la de volta. Deus abençoe, Genísia. É um prazer, Genísia. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe, Tatá. Então agora nós vimos que Deus diz, olha, o casamento entre eu e Israel, a aliança, a Berite, está desfeita. Vocês não são mais o meu povo, não são, tua mãe não é minha mulher, diz, eu não sou mais o seu marido. Falando com Gomer, Regis, Deus abençoe. E aí Deus agora vai voltar para Israel, porque ele é gracioso, ele é misericordioso, e ele vai reconquistar esta mulher que gosta de adulterar, que tem o adultério em sua natureza. E aí ele diz o seguinte, olha o que ele diz.
a partir do versículo 14 do capítulo 2, Oséias capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: já que Israel não quer obedecer, não quer ouvir os profetas, e principalmente Oséias, que é o último grito de Deus à nação, Deus diz assim: portanto, chegou a uma conclusão. Doni, Deus abençoe, Bessa, Deus abençoe, um abraço, um cheiro no coração para todos vocês. Capítulo 2 de Oséias, versículo 14, diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Então Deus agora, eu disse a vocês que Oséias é assim, ele pronuncia o juízo e depois as bênçãos decorrentes do amor incondicional de Deus. Deus lembra que apesar daquele povo ser quem é, Deus continua sendo quem é. Deus é imutável, seu amor é incondicional. Aí ele diz assim: eis que eu atrairei e a levarei para o deserto. É a primeira menção que Deus faz do cativeiro da Assíria. Deus está dizendo: olha, eu falei, eu chamei, eu queria ensiná-los pelo caminho mais fácil, mas vocês não querem. Eu estou percebendo que vocês não vão ouvir Oséias, então eu atrairei vocês e levarei para o deserto, para longe da sua terra. O deserto aqui é a Assíria que está vindo. Oséias está profetizando em grande parte para o reino do norte. E a Síria é uma potência mundial nesses dias. Ela está marchando na direção de Israel. E Deus diz: olha, e lá no deserto lhe falarei ao coração. Deus está dizendo: lá no deserto eles vão me ouvir, lá na Assíria eles vão me ouvir. Hoje eles não ouvem, mas lá eles vão ouvir. O que eu acho maravilhoso em Deus é que Deus não desiste, é que o amor de Deus é persistente, é perseverante. Quantas vezes nós desistimos de Deus, mas Deus nunca desiste de nós. E Deus não desiste daqueles com quem Ele tem uma aliança. E Ele diz: você não quer me ouvir, então vou levar você para o deserto das nações. Eu vou levar você, a Assíria vem e você vai ser espalhado como poeira pelas nações. Você vai para o meio dos pagãos. Não é de pagão que você gosta. Não é de Baal que você gosta. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Deus muitas vezes dá o que nós gostamos. Anote. Deus muitas vezes dá o que nós gostamos. Se nós queremos idolatria, Ele enfia goela abaixo, porque foi isso que Ele fez. O povo de Israel era um povo que foi escolhido para ser separado. Mas de separado eles não tinham nada, porque eles viviam macomunados, eles viviam entranhados, eles viviam reunidos, eles viviam com as nações pagãs e eles adulteravam contra Deus, no adultério espiritual. Eles deixavam a aliança de casamento com Yahvé, com Deus, e eles se voltavam para os ídolos. E aí Deus diz: tá bom, eu vou trazer a Assíria e eu vou levar vocês para o deserto e ali lhe falarei ao coração. Porque lá na Assíria, porque nas diversas nações para onde o império assírio os havia de espalhar, aí eles agora iam dizer: Oséias estava certo, os profetas estavam certos,
Nós aqui estávamos errados. E agora eles vão admitir o erro. E Deus está dizendo, já que vocês não ouviram até agora, eu pronunciei juízo. Mas agora, do versículo 14 em diante, Deus diz, olha, vou levar para a Síria. Tomei uma decisão. Já chamei a Síria. Ela vem com seus soldados. E aí, quando vocês estiverem lá na Síria, vou falar ao coração. E aí Deus diz o seguinte: primeiro ele diz assim, e lhe darei as vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. Deus diz, olha, tudo que vocês perderam, tudo que eu dei a vocês e vocês ofertaram a Baal e eu tomei na hora do juízo. Lá na Síria eu falarei ao coração de vocês. Vocês hão de arrepender-se, arrepender-se-ão. E aí eu devolverei, eu darei as vinhas que vocês tanto amam. E ele diz o vale de Acor, por porta da esperança. Vale de Acor era o lugar onde Acã foi apedrejado. E o vale de Acor, a palavra Acor quer dizer ruína, destruição. E Deus diz, onde havia ruína, onde havia destruição, onde só havia plantas que tomaram conta das cidades desertificadas pela guerra. Ele diz, eu transformarei o lugar da desgraça em porta da esperança. Porque é por ali que Israel vai voltar. Porque Deus vai transformar maldição em bênção. Porque Deus é especialista. Porque se você que me ouve esta noite, porque interpretação sem aplicação deixa a gente lá no antigo. Porque hoje Deus quer nos dar esperança, transformar desgraça em esperança. Então Deus diz assim, olha, vocês lembram do Vale de Acor? Quando vocês lembram do Vale de Acor, vocês lembram de quê? De ruína. Vocês lembram de desgraça, não é? Vocês lembram do Acã, que tomou uma capa babilônica, isso, uma taça de ouro e prata, ele foi apedrejado, ele e a família, e ali é um lugar, um memorial de desgraça. Pois eu vou transformar, assim como aquele lugar é desgraça, eu vou transformar aquele lugar em bênção. E o Vale de Acor agora para vocês vai ser não mais o Vale da Ruína, o Vale da Desgraça, mas a porta da esperança. E é a palavra de Deus que produz esperança. E ele diz, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus está dizendo, vocês vão voltar ao primeiro amor. Lá na terra da Síria e por onde a Síria vai espalhar. A dor tem esse potencial de nos tornar sensíveis e de abrir o nosso coração para Deus. Coisas que muitas vezes nós não conseguimos quando estamos bem, quando estamos sem punição. Então a punição de Deus é terapêutica, é curativa. Ela não é destrutiva. Vou repetir, a punição de Deus não é destrutiva, é curativa. Ela é restauradora. E Deus diz, e vocês vão voltar ao primeiro amor. E vocês, ó Israel, vão cantar. Assim como Miriam cantou quando eu abri o mar. Assim como Moisés cantou. Porque na verdade quem cantou foi Moisés. Aí a gente pensa que Moisés cantou um hino, Miriam cantou outro. Não.
Moisés cantou um hino e Miriam começou a cantar o refrão. Era o mesmo hino, o hino de Moisés, que a Bíblia Sagrada diz que lá no Novo Céu e na Nova Terra nós vamos cantar o hino de Moisés e o hino do Cordeiro. Ou seja, as duas libertações, a libertação física e a libertação espiritual. Cativeiro acabou. E Deus diz, como nos dias da sua mocidade, quando subiu da terra do Egito, ele disse, vocês subiram cantando. E ele diz, vocês vão voltar cantando. Vocês vão aprender, os meninos vão aprender. Lá na Síria, papai vai ensinar. Há momentos em que Deus precisa levar Israel para a Síria, para Israel poder ouvir e aprender, e aí Deus transforma o Vale de Acó em Porta da Esperança, e aí a pessoa aprende a cantar de novo. E eu quero dizer uma coisa, que se você está apanhando e chorando, para mais tarde poder cantar, ele diz o seguinte, e acontecerá, versículo 16, naquele dia, diz o Senhor, em que me chamarás meu marido, e não mais meu Baal. Agora Israel vai mudar. Baal quer dizer Senhor, amo. E Deus diz, olha, você não vai mais me chamar meu Baal. Você vai me chamar. Certo? Por quê? Quando esse dia chegar, em vez de Israel dirigir-se a Baal, chamando de Baali, o Iode, é o I, é o meu, é o sufixo pronominal meu Senhor, meu mestre, ela se dirigirá ao Senhor dizendo Ishi. Ishi é homem, é marido. Israel vai dizer, Deus, eu estou divorciada de Baal. O Senhor é que é meu marido. Irmão, é na hora da aflição que a gente aprende. E o que acontece agora? Um cumprimento literal dessa profecia encontra no zelo que incitou os escribas de Israel a substituírem o nome de Baal em nomes próprios. O que acontece? Os israelitas foram trocados por Bosete, que quer dizer vergonha. E Meribaal foi trocado por Mefibosete. Então o que acontece agora? Ao invés de eles chamarem Baal, eles vão chamar vergonha. Eles vão chamar não mais Baal de marido, de Senhor, mas eles vão voltar e vão reconhecer e vão dizer, rapaz, sabe quem é que eu tenho aliança? Sabe quem é que realmente é o Deus da minha aliança? É o Deus de Israel, é o Yahvé. E ele vai transformar a vida do seu povo. Ele diz assim, e da sua boca tirarei o nome dos Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E é por isso que vai surgir uma coisa que muitas vezes a gente não atenta para a Bíblia. A Bíblia diz no Salmo, bem-aventurado aquele que não pende para a vaidade. Vaidade ali é ídolo. É porque desde o cativeiro Deus disse, olha, eu vou tirar os ídolos da boca deles. Eles estão acostumados a chamar Baal, eles chamam para o Baal, e aí quando o povo aprendeu a lição, o povo agora chama de vaidade, nulidade, vergonha. Certo? E Deus diz assim, e não entrega a sua alma à vaidade, ou seja, não se entrega mais à idolatria, porque o cativeiro curou Israel do seu pecado mais recorrente, que era a idolatria. Quando Israel voltou do cativeiro,
eles podem ser culpados de qualquer outro pecado, mas não de idolatria, porque lá na Babilônia, para onde foi levado o Reino do Sul, e lá para as terras onde a Síria os espalhou, eles engoliram idolatria. Eles moravam numa rua que tinha o nome de um ídolo. Eles moravam numa terra onde o pão era imundo. Eles moravam numa terra onde se comia todo dia carne de porco. Eles moravam numa terra onde tudo que existia lá era imundo aos olhos da religião deles. Então agora eles estão engolindo idolatria goela abaixo. Deus disse: vocês não queriam idolatria? É o que Deus disse para mim e para você: meu filho, você quer idolatria? Você quer se prostituir? Você quer adulterar? Você quer ganhar dinheiro desonestamente? Meu filho quer. Meu filho quer. Então Deus agora enfia goela abaixo. Eu li um livro que diz que na Babilônia tinha uma torre, em cima da torre um sofá gigante. E nesse sofá gigante descia um espírito maligno de noite, que era uma divindade, para se deitar com uma virgem. Então, toda noite parecia aquele filme do King Kong, onde os índios amarravam uma lourinha lá e o King Kong vinha e carregava. Agora você já imaginou um judeu lá, na Babilônia ou na Assíria, tendo que deixar sua filha subir no zigurate e saber que uma divindade maligna vai descer sobre ela. Agora eles estão arrependidos, agora eles não aguentam mais idolatria. Tem gente que mora aqui num bairro da capital, e aí ele morre de medo de dizer o nome Nossa Senhora, porque ele acha que vai pegar. Aí ele diz assim: eu moro em NS Graças. O povo inocente. Meu irmão, se você é de Jesus, você pode se chamar Joaquim dos Infernos. Você pode morar na rua Quinto dos Infernos. Sua vida é o céu. Sua vida é uma bênção. Deixe de andar com medo, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Deixe de andar com medo de nome de Xuxa. Deixe de andar com medo de Pocahontas. O nosso amigo lá dos Estados Unidos que veio, eles são espíritos do abismo. Deixe de andar com medo, porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Deus diz: olha, e da sua boca tirarei o nome dos ídolos, não mais virão a sua memória. Então, a partir daquele momento, eles agora estão curados. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus vai fazer o que for preciso para nos curar. Para nos curar dos nossos vícios, dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, vulnerabilidades. E ele diz: olha, nunca mais. Aí o povo de Israel agora, você vai ver que depois dessa história, eles chamam vaidade. Aí você pensa que é vaidade mesmo, e tem gente que diz: olha, é vaidade, brinca por você. Não. É porque agora eles não chamam mais Baal, eles não chamam mais Astarote. Os ídolos, eles dizem, é vaidade, é nulidade, é vergonha, vai depender da sua tradução. É tanto que você vai ver o Salmo e Deus diz assim: bem-aventurado é aquele que não pende para a vaidade, ou seja, aquele que aprendeu a lição, aquele que não pende mais para os ídolos, porque os ídolos agora não passam de vaidade. Aí ele diz assim: e naquele dia farei uma aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Um povo pequeno, quando retorna para sua terra abandonada, é uma terra cheia de feras. E aí tem mais feras, tem mais predador do que gente. E aí os animais passam a caçar. Mas aí Deus diz: eu vou dar segurança a vocês.
Eu vou proteger vocês tanto dos animais quanto das tribos que querem destruir vocês. Foi o que Deus fez. Quando o povo voltou do cativeiro, estava rodeado por samaritano. Era Sambalate, era Tobias, era Eronita, era todo tipo de gente ruim que os rodeava. E eles eram um punhado, assim, fizeram um muro que na verdade não era muro, era pedra em cima de pedra, cheio de buraco, totalmente indefesos, mas sua defesa era Deus. E Deus está cumprindo isso aqui, Deus está dizendo, olha, e tirarei o arco, a espada e a guerra, os farei deitar em segurança. Deus está dizendo, eu vou dar a vocês segurança. Como diz o salmista, em paz me deitarei e dormirei, porque habitar em segurança. Aí Deus disse que vai casar com Israel de novo. Vocês lembram que no começo, no juízo, Deus disse, olha, você não é mais minha mulher, eu não sou mais o teu marido. Mas olha o que Deus diz a partir do verso 19. E desposar-te-ei comigo para sempre. Eu vou renovar a aliança com você, uma aliança eterna. E não sei se você lembra quando Jesus diz, este é o sangue da nova e eterna aliança. Certo? Deus diz assim, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, Sadek, em juízo, mishpat, em benignidade e em misericórdia. Ele está dizendo, olha, agora nós vamos andar em justiça, você vai andar em justiça. Agora você vai seguir os meus juízos. E agora eu serei benigno. E agora eu usarei de misericórdia. Porque Deus não se contenta em bater. Porque Deus não se contenta em afligir. Aí ele diz assim, versículo 20, e desposar-te-ei comigo em fidelidade. Ele disse, agora eu sou fiel, mas agora você também vai ser fiel. Depois do cativeiro você voltará mansinho. Hoje você é brava, ou como dizemos aqui no Nordeste, braba. Você é muito braba. Mas quando você voltar, depois da disciplina, porque Deus corrige o que ama, aí você virá em fidelidade e conhecerás o Senhor. Agora eles vão conhecer, Pai, essa multiplicidade de deuses que estão aqui. São caricaturas, são deuses perversos, são deuses que abusam do seu povo, são deuses que legitimam a crueldade e a maldade. Nós tínhamos um Deus maravilhoso, uma aliança com Ele. Estes deuses aqui, cada um tem um lugar, tem um Deus dos montes, um Deus dos vales, um Deus da cidade, um Deus do campo. E nós tínhamos uma aliança com um Deus tremendo, maravilhoso. Mas só vem arrazoar, só vem pensar nisso lá no cativeiro, eles só vão pensar nisso. Aí Deus diz assim, e acontecerá naquele dia, diz, que eu responderei, diz o Senhor. Ele diz, agora o céu responderá. Ele está dizendo, olha, quando vocês se converterem, quando vocês lá na Síria, vocês clamarem por chuva, eu darei ordem ao céu, e a chuva cairá sobre a terra, e a terra responderá, produzindo trigo, o mosto, que era o vinho novo, e o óleo, e estes responderão a Jezreel, lá no vale de Meguido, porque Deus é um Deus remidor. O vale de Meguido é o vale das batalhas. É o lugar do Armagedon. Era o lugar onde o rei Jeú extrapolou. Deus deu a ele poder e ele abusou do poder. E ele fez além, ao invés dele castigar com justiça, ele foi com crueldade.
E aí Deus diz, olha, eu vou requerer o sangue que Jeú derramou. E agora Deus diz, olha, e até lá em Jezreel, e até naquele vale, que era o vale da crueldade, vai haver abundância, vai chegar a notícia, todos vão saber que vocês são uma terra abençoada. Aí vocês lembram que lá no primeiro capítulo, Deus disse, chama Jezreel, que quer dizer plantar para depois colher. Primeiro Deus ia plantá-lo, espalhar, como quem espalha semente, lá nas terras para onde a Assíria os mandou. E agora chegou a hora de colher, agora depois do cativeiro. Então Oséias está no presente, até o versículo 14. E aí ele vê a desgraça de Israel. É o Jaé, que nós já vimos. E aí Deus o leva no futuro. E ele contempla o futuro e ele vê que Deus vai se reconciliar com Israel. Deus vai falar o coração, renovar a aliança, trazê-los para a sua terra, dar chuva, dar colheita abundante. E agora é a hora de ajuntar. Então tem a hora de espalhar e tem a hora de colher. E aí, tudo isso o profeta está profetizando para eles, que vai acontecer o juízo e que depois vai acontecer a restauração. Aí ele diz assim, semeá-lo-ei para mim na terra e me compadecer, e compadecer-me-ei de Lo-Ruamá, e Lo-Ami direi, tu és meu povo, e ele me dirá, tu és meu Deus. Você lembra agora que Deus lembra dos 3 filhos de Oséias? Que era Israel, que tinha o sentido de espalhar para depois ajuntar. Então Deus vai espalhar Israel entre as nações. E quando este tiver aprendido, Deus vai colher. E agora o profeta está dizendo, olha, no futuro Deus vai colher. Deus abençoe. Reinaldo. E ele diz assim, versículo 23 do capítulo 2, semeá-lo-ei para mim na terra. Deus está dizendo, olha, eu vou plantar vocês na terra de Israel. E ele diz, e compadecer-me-ei de Lo-Ruamá, que quer dizer, não meu povo. Não, Deus desfavorecido. Ele está dizendo, olha, essa nação que era desfavorecida, eu vou me compadecer. E ele diz a Lo-Ami, que era o nome do 3º filho da mulher de Oséias, que não era de Oséias. Deus diz, tu és meu povo. Deus diz que lá na Assíria eles vão aprender a lição. E Deus vai dizer, tu és meu povo. E ele vai responder, tu és meu Deus. Ó Deus maravilhoso, ó Deus bendito, ó Deus santo. E aí o que acontece agora? Nós vamos agora para o capítulo de número 3. Começar o capítulo de número 3 do livro do profeta Oséias. Capítulo 3 do livro de Oséias. Agora o profeta vai receber uma ordem de Deus. Vai haver uma reconciliação com restrições disciplinares. Deus agora vai dizer a Oséias que se reconcilie com a esposa adulta. Mas Deus vai dizer, olha, tem limites, vai ter disciplina para não voltar, porque isso tem uma força psicológica. Quando a pessoa não é disciplinada, ela se sente liberta e livre para continuar errando. E ela erra tanto que o seu coração fica cauterizado.
Cauterizar era marcar com ferro quente, era queimar a sensibilidade do corpo. Nós temos terminações nervosas, e quando essas terminações nervosas é que nos fazem sentir, e quando se queima essas terminações nervosas, você fica insensível. É daí que vem a palavra cauterizar, queimar as terminações nervosas, e aquele local do corpo ficava insensível. Então cauterizar significa insensível. Então agora vamos do 3, capítulo 3 é um pequeno capítulo. Oséias deve amar Gomer como Yahvé ama Israel. Olha o que Deus diz. E o Senhor me disse, vai outra vez. Era mais uma tentativa, é o amor incondicional de Deus. E ama uma mulher amada de seu amigo, e adúltera, não é ele adultera. Deus não mandou ele adulterar, cuidado, ele passou lá aqui, certo? E, irmãos, isso aqui não é difícil de se cometer, se a pessoa não lê direito, não lê com calma, lê correndo, vai ficar assim, puxa vida, Deus mandou adulterar, Deus disse, olha, vai outra vez e ama uma mulher amada do seu amigo. Era uma mulher que tinha traído Oséias como amigo. Muito amigo. E ele diz assim, amada de seu amigo e adúltera. Ela é adúltera. Ele diz, é da natureza dela. Veja que como é tremendo esse livro. Eu sugiro que você o leia. Ele vai mesclando juízo com promessas de restauração para quem se converte. E ele diz assim, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Deus está dizendo a esse povo agora, olha, Oséias, vamos para a lição ilustrada. Eu tenho uma filha, o nome dela é Rebeca, ela é professora. Que eu olho às vezes para os vídeos que ela manda, ela seguiu-me e ela dá aula para criança, só que o modo é totalmente diferente. E aí ela faz todo um trabalho da casa dela para ser um ambiente, e ela trabalha numa voz e ela fica esquisita, né? E eu sempre vou lá dar uma curtida, e se você puder, Tia Rebeca. Tia Rebeca lá no YouTube, certo? É Infantil 2, Tia Rebeca. Se você puder dar uma curtida lá, vê lá. Ela é minha filha, Tia Rebeca, Infantil 2, Tia Rebeca. Certo? Infantil 2, Tia Rebeca. Dá uma olhada lá para você ver. Né? Ela conversando com as crianças na segunda cabeça das crianças. Infantil 2, Tia Rebeca. Certo? É minha filha, professora, certo? Então o Senhor chama Oséias agora, e sabe que a mulher de Oséias o traiu com um amigo dele. Que o problema mesmo não é o amigo, o problema é a mulher. Quando a mulher presta, ela não trai nem com o Dom Juan, mas quando ela não serve, se não tiver o amigo, ela pega o da esquina. Se não tiver o da esquina, ela pega qualquer um, porque é da natureza dela pecar, assim como o homem. Tem muita gente que fica frustrado, dizendo assim, mas ele me trocou por uma amiga minha. Ela me trocou por um amigo meu amigo. Se não for o seu amigo, será qualquer outro. E aí você fica com ódio do amigo, com ódio da amiga. O que eu acho engraçado é isso, é que as pessoas ficam com ódio do amigo, com ódio da amiga, mas ficam esperando que o fulano volte, o fulano, a fulana, o traidor. É esse. A pessoa não fica com raiva. Eu conheço gente que é assim,
que está esperando o traidor, ou o cara que foi sem ética, o cara que saiu com a amiga, a mulher que saiu com um amigo, e ele, ao invés de ficar chateado com ela e achar essa mulher não presta, tá com raiva do amigo. O amigo foi fraco, o amigo não foi lá muito amigo. Mas se não fosse o amigo, era com qualquer um, meu amigo. Porque é da natureza. Aí Deus chega e diz assim, vamos lá, vamos encenar, vamos preparar live. Vamos agora começar de novo, eu quero me reconciliar com essa mulher. E eu sei que você também gosta dela. Porque parece que é da natureza humana gostar de quem nos maltrata. Você pode olhar quando você vê um marido dizendo assim, amor, bem... Oh meu Deus, eu tenho pena, porque parece que eu já estou vendo o final. É claro que existem exceções. Mas você conhece gente boa, boníssima, que se doou e que foi traído, traída. E o pior, quem é traído ainda se sente culpado. Pastor, o que é que eu fiz? Você se doou demais. A sua única culpa é ter arranjado quem não presta. Não fique se culpando. Não fique se culpando, porque se não for com aquela, é com aquela outra. Porque é da natureza desse tipo de gente. Então, não se culpe. O que é que eu fiz? O que é que eu podia ter feito? Nada. Só Deus muda a natureza. E aí Deus diz assim, amada do seu amigo e adúltera. Ele diz como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amam os bolos de ouro. Então naquela época o povo de Israel, Deus diz assim, vai e ama. Certo? Mas não é foi-se, pôs e amou, mas e comprou. Olha o que aconteceu depois. Ó. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. Ele amou tanto, que quando ele vai procurar a mulher que saiu de casa, ela já estava usada, abusada, envelhecida. E aí ninguém queria mais, ninguém queria bancar, ninguém queria sustentar. Porque as pessoas coisificam você, porque as pessoas objetificam você, tornam você em objeto e depois descartam. E agora? Ela já nem liberdade tem mais, ela se vendeu como escrava. E Deus disse, vai lá e ama uma mulher amada do seu amigo. E ela é adúltera, você tem que amar, porque eu sei que você ama, Oséias. Irmãos, tem horas que a gente quer esconder. Tem gente que ama gente ruim. Assim como Oséias amava Gomer. E tem gente que diz, não, mas eu já esqueci. Quando a pessoa começa a dizer assim, não, me fez sofrer muito. Não, eu não estou mais pensando nisso. A gente percebe que ainda está acalentando, ainda está aninhando, ainda agasalha uma esperança. E Deus chega, Deus é direto, e Deus diz, Oséias, você está doido para ir atrás dela. Você está doido para ir atrás dela. Ela está te fazendo falta. Ela não presta, mas você ama. Tem uma música que eu até brinco. Você não presta, mas eu te amo. Você já viu isso? Tinha um forró aí que dizia assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Sabe por quê que as pessoas fazem esse tipo de música? Porque ainda continuam com a imagem de Deus. E em sendo a imagem de Deus, eles ainda são capazes de dizer verdades.
mesmo inconsciente. E aí, quando eles estão na arte da poesia, na arte da composição, eles dizem coisas que faz todo sentido, que geralmente as paixões, porque é diferente paixão de amor. Osés era apaixonado por essa mulher. E a paixão geralmente é direcionada na direção de quem não presta. Quanto mais maltrata, mais a pessoa gosta. Quanto mais faz sofrer, mais a pessoa ama. Mais a pessoa corre atrás. E Osés está ali num pé e no outro para correr atrás dela. E quando ele chega lá, Deus disse, vai e ama. Mas ele ama a tal ponto. Ela chegou a tal ponto, ela foi capaz de descer a tal ponto que ela vendeu-se como escrava. E onde é que ele encontra? Onde é que ele encontra Gomer? No mercado escravagista. Com preço no pescoço. E ela é cara. Mas ele vai lá e compra. Naquela época não se comprava muito com dinheiro, era com troca de mercadoria, era o que ele tinha em casa. Então ele rapa, ele fecha a conta no banco, ele pega as coisas de casa e ele diz, olha, o mais importante para mim é essa mulher, apesar dela não prestar. E Deus diz assim, porque eu amo os filhos de Israel. Deus diz assim, Oséias, eu entendo você. Oséias, você ama esta mulher e eu amo os filhos de Israel, apesar deles viverem me trocando por outros deuses e adorarem aquelas festas com bolo, onde tem muita comida. E adorarem os bolos de uva. Eram as oferendas para Baal, que depois de oferecidas, o povo comia, se transformava num banquete, numa celebração, numa orgia. E Deus diz, eu sei que é isso, eu sei que a sua mulher foi para a orgia, que ela foi comer bolo de chuva, foi comer bolo de uva, e aí ela escorregou e foi parar, sabe onde? Na escravidão. Jesus diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. Como é difícil sair do pecado. E ele diz, e a comprei, e comprei-a por 15 peças de prata. E um homem e meio de cevada. E agora vai acontecer o seguinte, ele precisa comprar. O Derek Kidner, ele diz assim, diz que a simples palavra comprei mostra com cores vivas até onde Gomer foi e até que ponto ela estava prisioneira e qual o primeiro passo que Oséias teve de dar para cumprir a ordem de amá-la. O primeiro passo era gastar tudo que tinha para resgatar uma mulher que não merecia. É isso que Deus faz. Deus não resgata gente boa. Deus resgata gente ruim, gente que não merece. Não porque Deus seja a favor do ruim, mas é porque Deus sabe que o bom não precisa. Jesus estabeleceu esse princípio. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, aqueles meus alunos que estão aí, que estão estudando sobre introdução bíblica, a Bíblia não é exaustiva, ela é seletiva. A Bíblia não é exaustiva, ela é seletiva. Deus não fala sobre tudo. Tem um monte de gente procurando dinossauro na Bíblia. Tem um monte de gente procurando disco voador na Bíblia. Mas a Bíblia não é exaustiva. Deus não escreveu a Bíblia para falar de ciência, para falar de disco voador, para falar de dinossauro. Aí tem gente que diz, o Leviatã era um dinossauro. Você vai ver isso. Tem gente que diz assim, olha aquelas rodas dentro da roda.
Ali era uma carruagem real. Naquele tempo não tinha direção, então botavam uma roda dentro da outra para poder os escravos girar, sempre sobrava para os escravos. Então o que Ezequiel viu não foi disco voador não, meu filho. Né? Tenha certa paciência. Né? E aí o que acontece? A Bíblia é seletiva. Deus, o Espírito Santo selecionou o que eu e você precisávamos saber. E aí a Bíblia diz, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, as encobertas ao Senhor para sempre. Tem coisas que Deus guardou para Ele, que só Ele vai compreender e eu e você não vamos compreender. Porque Deus não existe para satisfazer a nossa curiosidade. Porque Deus não existe para fazer cosquinha na nossa barriga. Porque Deus não existe para a gente chegar para Ele e dizer, pai, com quem Caim casou. Que Deus existe para se comunicar e dialogar com gente que diz assim, Senhor, como é que eu posso fazer diferença nesse mundo? Como é que eu posso ser transformado para fazer diferença nessa terra? Para ser um canal da tua bênção e um instrumento em tuas mãos. E aí agora o que acontece? Yahvé deveria esperar, Israel deveria esperar por Yahvé durante o tempo do cativeiro, os versículos 3 e 4, olha o que diz. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, 70 anos, arredondado. Não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim eu quero ser também para ti. Então Oséias, nós vimos que é profecia dramatizada, até o povo pegar, Deus está usando a história de Oséias. E Oséias vai lá, compra a mulher da escravidão. Ela adulterou a primeira vez, adulterou a segunda, adulterou a terceira, se tornou uma prostituta. E Oséias vai lá, dá dinheiro, porque ninguém quer mais mantê-la. E Oséias a ama tanto que diz assim, tá aqui, ó, tu não quer gastar com ela, dá esse dinheiro para ela, cuida dela, vai, ela tá velha, ela foi coisificada, objetificada, ela se tornou objeto, mas para mim ela ainda é gente, eu ainda amo essa mulher aí. E aí o que acontece? Deus diz, olha, vai lá e traga essa mulher e diga agora que ela vai ficar em casa para se purificar. E você não vai tocar nela, nem ela vai tocar em você. E diga que é ela que ela vai ter limites. Ela não pode se prostituir. Você vai comprar, mas vai comprar com essa condição. E é isso que Deus vai fazer com o povo de Israel lá no cativeiro. Lá no cativeiro agora, Deus vai ficar esperando para Israel, que Israel aprenda a lição. E Israel vai ficar muito tempo agora, lá no cativeiro, 70 anos sem amantes. Porque, irmão, não existe coisa pior do que o pecador sem a oportunidade de pecar. Não existe coisa pior do que o prostituído sem a prostituição. É por isso que o inferno é inferno. Porque no inferno vai o prostituído, mas vai só com a vontade. Prostituição nunca mais terá. Porque vai o viciado, o compulsivo, aquele que tem desejo de se destruir nas drogas, aquele que quer ficar muito doido. Mas não vai ter droga no inferno. Então vai ter só vontade. E não existe coisa pior do que desejo não satisfeito. Vai ter muita gente viciada em pornografia, em adultério. Lá no inferno não vai ter. Não pense que lá no inferno vai ser um carnaval como a toma conta. Eita! Não, no inferno não vai ter. Vai ter só desejo. Gente com desejo de ganhar, gente com arrogância, gananciosa, mas não tem mais o que ganhar. Não tem de quem tomar, não tem para onde crescer, porque ali só tem desgraçado. E Deus está dizendo para Israel, você vai passar muitos dias sem marido. Assim Deus está dizendo,
Osés está dizendo, você vai ficar dentro de casa trancadinha, para se purificar, porque naquela época havia necessidade. A mulher, quando tinha um filho, ela passava 7 dias em casa, só no 8º dia que ela podia sair. E Deus está dizendo, você vai ficar muitos dias. Olha o que Deus diz. E lhe diz, tu ficarás comigo muitos dias, aproximadamente 70 anos, e não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim eu quero ser também para ti. Deus está dizendo, eu vou esperar por vocês. Deus está dizendo, eu vou ficar sentadinho aqui, esperando que você aprenda a lição. Esperando que você volte da escola. Papai está aqui. Esperando que você saia da escola e saia aprovada. E quando você sair aprovada, Gomer Israel. Aí eu vou estar aqui esperando por você. Aí ele diz assim, agora ele vai direto. Ele já dramatizou, ele diz assim, por quê? Que é a conjunção que os filhos de Israel que pecaram, é a minha ajudante aqui dizendo que já está na hora que eu estou pedindo, porque senão eu prego até meia-noite. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem éfode ou terafins. Deus está dizendo nesse sincretismo religioso que era a alegria deles. Deus está dizendo, eles vão ficar, vou levá-los para a Síria. A Síria virá e eles irão para o exílio, para o cativeiro. E lá, eu vou tirar aquilo que eles tanto amavam. E lá, eles não terão rei. O rei deles será outro. Era um rei pagão. E lá eles não terão seus príncipes. E lá eles não terão o éfode, que era aquela estola sacerdotal, onde o sacerdote trazia no peito. Lá não terá nem terafins, nem colunas. Era uma mistura. Hoje nós temos uma mistura, um sincretismo religioso. É uma mistura de judaísmo com cristianismo que você não sabe mais o que é. Nos dias de Osés era assim, Deus diz, olha, tudo que a religião desse povo aí, tudo que eles confiam, tudo que eles adoram, lá na Síria não vão ter. Aí Deus diz assim, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade, quando? No fim dos dias. Você lembra que ele nunca termina só com desgraça? Lição para nós pregadores, nunca termina só com desgraça. Você pode começar uma mensagem falando do inferno, mas não termina no inferno. Osés começa descendo a ripa. Oséias começa anunciando o juízo, mas sempre ele vai terminar com a mensagem de esperança. E ele diz assim, como Deus vai tirar tudo isso, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor. Eles vão aprender, não do jeito que Deus tensionava. Deus não quer que eu e você aprendamos no sofrimento. O desejo de Deus era que a gente aprendesse no caminhar com Ele, no dia a dia. Mas há momentos em que a gente só aprende quando Deus diz assim, rapaz, tem que deixar ir para o cativeiro. Ele quer apanhar, ela sabe que o rapaz é errado, mas ela quer ir, então deixa. Ele sabe que usar droga vai trazer danos para ele e para a casa dele, mas ele quer ir, então deixa. Ele sabe que a preguiça vai trazer desgraça para a vida dele. Ele sabe que essa pessoa dentro da casa dele vai trazer desgraça. Ele está vendo, mas ele quer. Então, se ele quer, deixa o menino fazer o que ele quer. Quando ele quebrar a cara, aí ele volta. Nós estamos dizendo que eles querem ir lá para a Babilônia. Eles não querem me escutar, eles querem que a Síria venha e
leve. Então deixa o menino ir. Aí depois Deus diz assim, depois eles tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. Lá na Síria eles vão lembrar, nós temos um reino. Nós temos um rei. E Deus prometeu a esse rei uma descendência. E Deus prometeu na aliança davídica que nunca faltaria rei. Então eles estão dizendo, nós temos um rei. E esse último rei, a quem são feitas as promessas, é o meu Senhor Jesus Cristo. Meu amado Mestre. Teu amado Senhor. Aquele a quem ama a nossa alma. Há um retorno. Há um rei. Há um reino. E esse rei é Jesus Cristo, o herdeiro do trono de Davi. Ele nos chama não para um reino de azeite, de vinho, de lã, de trigo, porque Paulo diz o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. E ele diz, temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. E ele faz uma promessa para o futuro. Ele diz, olha, estou falando do presente e estou falando do futuro. Estou dando a vocês, estou fazendo um diagnóstico do presente, de como Deus vai lidar, e de uma alternativa de socorro no futuro. E é isso que Deus faz comigo, com você. Deus radiografa. Deus faz uma ultrassonografia, um exame de imagem, e faz um diagnóstico da nossa situação. E por pior que ela seja. Deus diz que há um remédio, que às vezes é amargo, indigesto, que a gente faz cara feia e birra para não tomar, mas ou toma ou toma. É igual a história de um passageiro de avião que a mulher disse, o senhor quer jantar? E diz, quais são as opções? Ela disse sim ou não. Deus hoje chega para você e diz, olha, eu tenho um remédio para curar você. E esse remédio é castigo. Mas eu providenciei uma alternativa. Jesus levou sobre si o teu castigo, para que você se arrependa, para que você se volte para Ele. E você pergunta, pai, quais são as opções? Sim ou não? Você diz sim para Jesus ou você diz não para Jesus? Você diz sim para o libertador ou você diz sim para o opressor? Você diz sim para uma nova vida ou você diz sim para continuar na vida que está? Hoje, a decisão é contigo. E aí Deus diz, e temerão o Senhor, e vão receber sua bondade no fim dos dias. E desde que Jesus veio, inaugurou-se o fim dos dias. E hoje Ele nos oportuniza, nos dá a oportunidade de voltarmos para Ele. Talvez você que me ouve tenha apanhado tanto, tenha sofrido tanto. Já fez corrente, mais corrente, já bateu em tantas portas. Pensou que era o diabo e não sabia que era Deus, em seu amor, buscando você. Que era Deus buscando você, mesmo que você tenha se vendido, não importa o quanto você caiu, não importa o quão profundo você desceu. O que importa é saber se você quer ficar aí ou se você quer se levantar. Se você quer continuar com
um preço. Se você quer continuar uma coisa coisificada, um objeto objetivado, usado e descartado, usada, abusada, e quando não tiver mais serventia, descartada, jogada no primeiro lixo. Mas Deus vai lá na lata do lixo e me apanha, e apanha você. E aí, no fim dos dias, nós temos um rei chamado Jesus Cristo, que foi para o juízo, para que o juízo não venha para mim, que desceu para que eu subisse, que se fez filho de homem para me tornar filho de Deus, que andou em ruas de barro para que eu possa andar nas ruas da Nova Jerusalém, que se fez maldito ao morrer numa cruz para que até mim chegue a bênção prometida a Abraão, de em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus nos abençoe. Até a próxima meditação. Amanhã, mais uma vez às 12 horas. Não esqueça nosso encontro. Então eu quero pedir mais uma vez. E depois eu não vou mais pedir, porque você já sabe. Deixa um comentário antes de sair. Faz de conta que é aquele lanche que você come na igreja, certo? Antes de sair, além desse, deixa um comentário lá. Diz o que mudou na tua vida. Nessa página tem testemunho. Tem lá pedido de oração. Você quer oração? Você está precisando de oração? Então vai lá na página, nessa página aqui, que talvez você nunca tenha se dado o trabalho de olhar. Tem tanta mensagem, tem oração, tem pedido de oração, tem espaço para você dar seu testemunho. Então vai lá. Vai lá. E deixa lá a tua marca. E você que ainda não segue essa página, lá em cima tem assim, seguir. E se você está no celular, quando você clicar na página, vai ter uma mãozinha assim, clica nessa página, e aí você vai estar seguindo. Hoje eu tive a gratidão de olhar, e nós já passamos dos 400 seguidores, né? Então tem publicação que está atingindo uma média de 95%, quase 100%. Então Deus está derramando suas bênçãos, Deus está confirmando. E eu não fui desobediente à visão celestial. E eu quero pedir a você que vá lá. Não pense assim, eu vou ajudar o pastor. Não, você está me ajudando. Você está caminhando comigo para que outros vejam. Eu conheço a Jesus Cristo e ando com Ele. Quando você faz o seu... Você não está fazendo... coitado do pastor. Pobrezinho. Coitadinho, ele está implorando por uma curtida, por um comentário, por uma avaliação. Não. Esta página existe para abençoar pessoas. E eu só falo com você para você ser meu parceiro. Possa crescer em número. E aí, essa página ser divulgada. E aí começa... Porque hoje aí tudo no Facebook... Você tem que pagar. Pagar para eles divulgarem. Mas você quer me ajudar mesmo? Então seja meu. Eu estou te chamando para ser meu parceiro nesse trabalho de evangelização. É disso que eu preciso. De obreiros e obreiras. De homens que dizem assim, rapaz, se eu não sou seguidor, eu vou curtir lá nessa mãozinha. Pastor, hoje não passa, hoje você vai ver um monte de gente lá. E não pense que...
Aí caiu um monte de dinheiro na minha conta, não. O que eu quero é que caia um monte de gente aos pés de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou um pecador desgraçado, mais ruim que você. Eu não quero que a sua atenção se volte para mim, que você diga, ó pastor, queria conhecer, homem de Deus. Não. Eu quero que você diga a Deus maravilhoso, que pega um infeliz desse, um miserável desse, tira da lama e usa e me abençoa. Então tem o canal lá no YouTube, clica o sininho, dá um like, se você não sabe o que é like, é gostei, aquela mãozinha, faz um comentário, e aí na página, deixa o teu comentário, pede oração, que toda noite eu estou orando, toda manhã, no mínimo 2 vezes por dia você é apresentado diante de Deus, não que você não vá viver sem as minhas orações, ou que você precise de um mediador, mas oração nunca é demais. E dá o teu testemunho, porque até agora, se eu não me engano, só foi o Ian lá dar o testemunho. Será que só o Ian foi abençoado? Então, boa noite, Deus abençoe, porque agora eu estou me policiando. Certo? Deus abençoe. Até amanhã, meio-dia. Nós, eu aqui, você aí, se Deus permitir. Em nome de Cristo. Amém.